Então agora vamos para o segundo round do Logos Biocast. Uma oportunidade que você tem de escutar na surdina as conversas do corredor, né? Irmão Lobato, Milton e aqui o nosso Bandeira. Então, Lobato, muito obrigado por ter vindo, né, participar. E a gente está aqui conversando sobre a jornada do paciente. Então, você tem uma experiência grande com o filme Lacrimal. Fala um pouco desse incremento, né? Já é tão complexo que a gente está conversando, física ótica, as perspectivas, crenças limitantes, e ainda vem algo que devia ser corriqueiro e que não é no nosso dia a dia, na nossa propedêutica, que é cuidar da primeira camada do olho, onde tudo começa. Muito obrigado, João. João, você é um inovador, né? Sempre buscando essa interação. O seu nome é ligação, interação entre colegas. Meus parabéns pelo seu jeito, sempre muito cativante. E muito querido na classe oftalmológica. Já presidente de sociedade e muito querido. Muito obrigado pelo convite. Mas até antes de falar sobre o filme Lacrimal, eu queria dizer que eu comecei a operar catarata em 1987. E era extração intracapsular no cristalino, e só se operava aquele paciente que dizia: estou cego, que a catarata era aquela placa, né, que parece um tijolo, e se colocava uma lente chamada, um óculos chamado catral, e os pacientes ficavam muito felizes. Eles eram cegos, colocavam uma lente que se enxerga de forma hoje péssima, mas eles ficaram felizes, muito felizes. Eu ganhava muitos presentes, inclusive paciente do SUS. Então, quando a gente vai evoluindo, o nível de exigência vai aumentando. Mas não que os outros métodos também não resolviam a cada tempo. E hoje em dia não adianta mais a pessoa ter a melhor lente. Nós temos que ver qual é o paciente também que se encaixa naquela melhor lente. E nos últimos anos nós vimos que uma cirurgia perfeita, com a lente perfeita, mas o paciente tem um filme lacrimal doente, uma superfície ocular doente, 35% daquelas queixas, paciente, não gosto, não fiquei bem. Você olhava e dizia: poxa, eu estou com uma lente muito boa, eu fiz uma biometria muito precisa e eu fiz o meu melhor, eu fiz com laser de 20 segundos, ou não, eu usei o melhor viscoelástico, eu conversei com o paciente, mas aí faltou um tempo atrás de nós investigarmos a superfície ocular. Então, testes simples como um break-up time, não é? Uma conversa de como o paciente tem o ambiente dele de trabalho, se o ar-condicionado está vindo direto nos olhos, se ele pisca pouco, né? A frequência de piscamento, a ergonomia. Então, vários desses aspectos podem tornar uma cirurgia perfeita num paciente insatisfeito. Então, na minha prática, assim, eu, como gosto da parte de superfície ocular, então eu investigo muito essa questão do olho, dito olho seco, mas na verdade a gente tem que olhar se esse filme lacrimal é estável, é instável, e em frente de que o paciente nós estamos, se ele pisca, se ele até toma pouca água, né? Se ele é hidratado, se ele é doente, se ele tem uma boa alimentação. Então essas questões valem, e muito paciente insatisfeito é só, às vezes, uma orientação dietética. Há trabalhos mostrando até sobre a disbiose, né, alteração de flora intestinal, levando a uma disfunção da lágrima, e um paciente insatisfeito por conta desse quesito. Isso você levou uma coisa super interessante aqui, né? O olho não está desconectado de todo o sistema, ainda tem essa, né? Tem Lobato, você colocou mais pimenta, né? Mas foi uma pimenta forte aqui no Biocast, né? Porque, né, se a gente for olhar agora essa questão, né, do controle emocional, dessa questão do controle alimentar, de você ter uma dieta, tudo está no intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? O coração também tem 40 mil neurônios, então se você... Isso aí que você colocou, aí é que está faltando mesmo. A gente não tem como analisar quem são limitantes, a gente não tem como saber um perfil psicológico. E a gente não vai entrar nem na dieta do paciente para saber se ele vai ter alguma desbiose, algum problema que vai levar a uma eventual inflamação até do olho como um todo. Olha como o Biocast aqui, ele traz mais perguntas e mais perguntas, né, Bandeira? E aí? Bom, você imaginou você estar numa mesa
onde um cara ao vivo usou intracapsular com catral, qual é a sua sensação? Fala pra mim, que a nova geração, o cara fez o negócio acontecer, eu já peguei o faco, hermano não sei, assim. Sim, mas o intracapsular, você pegou, Milton? Não, intracapsular eu não peguei, mas aí você vê que agora você chegou chegando. Lembrando que essa Você me lembrou do meu avô. Meu avô usava um catral e ele era oftalmologista, então assim, trouxe uma boa memória pra mim, apesar de que eu sei que hoje isso não cabe, né? Mas a minha especialidade primeira é córnea. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade do cirurgião de catarata. Né? Ele, a maior parte, não usa uma fluorescina para avaliar o paciente e aí ele vai ter um resultado ruim. E aí quando usa, poxa, só uma ceratitezinha, dá para fazer, bobagem, deixa eu fazer. E aí quando faz, acaba tendo um resultado insatisfatório. Né? A córnea ela é muito sobreolhada ali. Né? As pessoas elas não dão o valor que deveriam dar. Então, tem gente que calcula a lente histórica pela ceratometria, não olha uma topografia. Né? E essas questões eu acho que a gente está falando de uma cirurgia de alta performance. E é uma discussão que a gente não quer entrar hoje, que existe uma diferença grande entre alto volume e alta performance, mas esse dueto acaba interferindo um pouco na hora da propedêutica. E eu acho assim, que existe uma outra coisa, né, que foge um pouquinho da especialidade da catarata, que isso deveria ser visto como uma oftalmologia quase que geriátrica, um pouco. Né? O paciente passa dos 50 a 55 anos, poxa, vamos dar uma olhada nessa lágrima, né? Antes de você pensar na cirurgia de catarata, antes de você pensar em fazer qualquer intervenção no olho, será que está tudo bem? Será que ele tem as glândulas todas ali? Será que está tudo funcionando? Por que a gente não toma isso como uma rotina, ao invés da gente só ter que ver isso quando o paciente chega no consultório já com a visão, já ansioso, porque a vizinha operou e ficou bem, porque o marido já operou e ele ficou bem, aí, mas por que eu não posso operar? Por que eu vou ter que esperar? Né? Existe a ansiedade do cirurgião, existe a ansiedade do paciente, que ele já chega querendo resolver o problema dele. Só que mal sabe ele que ele tem outro problema. Né? E a gente vai colocar, não, você tem esse problema. Mas você também tem um nervo óptico que também não é muito bom. Mas eu vim aqui para operar a catarata e descobri 5, 6 problemas. Isso acontece com uma certa frequência. E eu acho que, mais uma vez, a gente tem que rever as condutas. Né? A gente tem que ter, talvez, uma rotina para o paciente acima de 50 anos ali, que incluem outros detalhes que hoje a maior parte dos médicos só passa o óculos, vê a pressão, olha lá o fundo de olho e beijo, tchau. É isso, vocês sabem que é isso. Né? Eu tô falando alguma mentira aqui, não tô, né? É tipo a consulta de 5 minutos do convênio, a indicação da ótica e é isso. Meu dia tá ganho. Né? Mas o resto, eles não entendem, talvez, que qualquer interferência que você faça ali numa cirurgia, porque não é só o bisturi entrando, não é só a fratura e o ultrassom no núcleo. São os colírios que você vai usar no pré-operatório, a pulsoterapia que você faz de corticoide depois, os conservantes tóxicos que a gente vai jogar na superfície ocular. Toda essa misturinha para aquele equilíbrio instável que talvez o paciente esteja, no resultado pós-operatório pode afetar e pode prejudicar. Então, eu acho que é uma discussão que tem que entrar aqui nessa... Então, será que o 2020 é suficiente? Não é suficiente. Porque a gente nem chegou na retina ainda. Ainda tem isso. Então, lembrando só uma coisa, Milton, interessante, é que foi ótimo você ter falado desse testemunho catral e intracapsular, porque esse ano é que é o aniversário de 75 anos do primeiro implante, em novembro de 1949, do Ridley. Então, estamos agora no ano comemorativo da primeira lente intraocular no mundo, em um paciente, que foi feita pela Rainer, em colaboração interdisciplinar com o Ridley. Não sei se vocês já viram, mas tem um artigo do David Apple, né, falando sobre toda essa história, inclusive quando o Ridley procurou o Pike, que é um físico óptico, e ele fez isso dentro do carro, numa rua, numa esquina, chamava Cavendish, que o doutor Fernando, na aula dele, Fernando Trindade, na aula de história da catarata, ele foi lá e tirou uma foto da esquina, porque foi lá que era tão perigoso falar sobre isso. Você imagina, a gente está falando de curiosidade, coisas disruptivas aqui, era tão arriscado falar sobre isso que ele falou com um físico sobre a ideia da lente dentro do carro nessa esquina da Cavendish em Londres. Então, foi o primeiro paciente, foi no St. James, né, que fica em frente a London Eye. Então, parabéns, Lobato, você trouxe
uma história aí, né, do desenvolvimento aí humano, né, porque esse foi um desenvolvimento da humanidade, não foi da oftalmologia. A revolução. Pois é, e aí depois da intracapsular, começamos a fazer a extracapsular sem as lentes intraoculares, porque houve uma época que colocar uma lente intraocular era perigoso. Né? Alguns pacientes, não, mas eu prefiro óculos, veja. E nós fomos evoluindo, chegou a lente monofocal, 3 peças, depois peça única, e interessante também as suturas, né? Quando tirar as suturas, e aí evoluímos depois para fazer as cirurgias com pequena incisão, com lente dobrável e sem suturar. Isso trouxe um avanço enorme. Eu comecei a facomulsificação e as primeiras facomulsificações eram assim terríveis, porque nós tivemos muitas complicações no início já com a córnea, com ceratopatia bolhosa. Aí aumentaram o caso de transplante e quase que a facomulsificação demorou a decolar, né? Ela demorou a decolar. De anos para cá, trouxe muitos ganhos, que no caso da cirurgia de Fente II para catarata não tem tantos ganhos, na minha opinião, como nós recebemos da facomulsificação. E aí eu me lembro já a indústria, né, que vem ajudando em desenvolver, e eu fazia as lentes monofocais e sobrava astigmatismo, né? E eu fazia incisão relaxante. E alguns colegas dão palestra até hoje sobre incisão relaxante. E aí uma pessoa da indústria disse, por que você não vai começar a colocar uma lente tórica? E hoje em dia, numa facomulsificação top, 80%, 85% das lentes que eu acredito que eu coloque, mais ou menos o mercado que faz uma cirurgia de alto nível, coloca a lente tórica, né? E aí comecei a fazer a lente monofocal tórica. As lentes tóricas deram um impulso enorme até para a gente poder fazer uma lente multifocal e de forma refrativa. E igual a lente ideal, nós não tivemos ainda a lente ideal, mas o paciente ideal versus lente ideal. Todos nós sabemos que às vezes nós fazemos uma cirurgia ideal perfeita e o paciente não é tão satisfeito. E outros pacientes que você faz uma cirurgia que, inclusive, o paciente tem um ceratocone, uma forma frustra, tem um olho um pouco seco, ou ficou seco, porque 50% não são detectados, você vai detectar depois. E aquele paciente que você olha assim e diz, poxa, esse paciente poderia não estar tão satisfeito, e ele está muito satisfeito. E a gente tem que pensar também ao longo dos anos. A gente está operando as pessoas com 50 e poucos anos, 60, onde eles vão chegar aos 90, aos 100, e como essas lentes ou essa refração vai ficar. Eu não digo, paciente, eu vou te operar e você nunca mais vai usar óculos. Eu digo que é estável, não é estático. Então, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, talvez precise fazer, a gente deve observar essas córneas, porque talvez vai ter que fazer uma cirurgia de ablação na superfície, um LASIK, ou uma lente suplementar, ou uma lente extra focus, né? Uma lente para diminuir aquele reflexo, já que se não deu certo. Então, nós temos muitas opções, né? Muitas opções, os mapas epiteliais estão aí, mostrando se alguma queixa existe. E eu estava conversando com um colega que disse que hoje ele vai operar um paciente, ele vê o filme lacrimal e o mapa epitelial também. Se o epitélio tem muita irregularidade, ele procura melhorar aquela superfície ocular, porque quase certo ali tem um olho seco, pelo menos subclínico, que depois da cirurgia da catarata aquilo vai desandar. Então o mapa epitelial já começa a ser outra ferramenta de fazer um prognóstico de qualidade do resultado dessa cirurgia de catarata. Ô Milton, eu queria ouvir de você e Bandeira, é o seguinte, é o Beyond, tá? A gente tem hoje o quê? Lentes trifocais, a gente entrega realmente uma certa quantidade de casos de independência praticamente do uso do óculos, uma independência social pelo menos, mas temos aí o rastro dos halos, no glare, dessa questão de não saber se o paciente adapta ou não, e aí eu queria saber o que vai vir, o que está acontecendo, qual é a tendência? A tendência é trifocalidade difrativa anelar, é refrativa, porque a gente já usou refrativa no passado, né? Não era tão ideal, foi para difrativa, parece que agora, agora parece que a indústria está migrando mais para refrativa. Por onde é que nós vamos? O que você imagina e o que está acontecendo e o que você acha que vai acontecer nos próximos anos em termos de tecnologia, agora especificamente para
multifocalidade. Depois eu queria Mistura escutar... tecnologia, né? Mistura, você está falando de tecnologia? Não, o que a indústria está difrativo. pensando, né? Nos últimos anos, eu tenho participado de uma sessão na ESCARS, que é antes do início da ESCARS. A ESCARS começa no sábado, essa sessão acontece na sexta-feira, o dia inteiro, e o nome da sessão chama Presbiopia. E uma coisa recorrente que eu tenho visto é que metade da sessão, que dura o dia inteiro, metade da sessão, ela fala de acomodação. Porque, naturalmente, a gente tem que saber que o santo graal da restauração, ou da presbiopia, tem a ver com restaurar a acomodação. A gente tem, atualmente, o que a gente tem na prateleira são mecanismos de pseudo-acomodação. Elas fazem por alguns artifícios ópticos, seja difração, seja aberração esférica e outras coisas, elas fazem uma pseudo-acomodação criando sistemas de multifocalidade, com todas as consequências disso, seja a parte boa, seja a parte das dificuldades. Mas a gente sabe, todos nós sabemos, a indústria também sabe, que o santo grau disso é a acomodação verdadeira, ou seja, de algum modo, aquela lente intraocular que foi implantada, ela terá dinâmica de mudar o grau nela mesma, assim como, por exemplo, o cristalino humano. A gente sabe desse objetivo final. Nesse momento que a gente tem, então, e já tiveram outras iniciativas, em relação a lentes acomodativas para implante em cirurgia de catarata. A gente já teve em épocas anteriores, tentativas anteriores que tiveram dificuldades. Talvez a lente que esteja mais perto agora de chegar ao mercado realmente é a Juvene, que ela já passou por testes clínicos fora dos Estados Unidos, agora está em testes clínicos dentro dos Estados Unidos, está numa fase adiantada de clinical trial. E aí, dentro dessa performance de acomodação, ainda ficam perguntas, porque a gente vai mexer, mesmo tendo uma lente que consiga ser deformável e mudar o grau, existe a questão da estabilidade disso ao longo do tempo. Material. Né? Exatamente. Então, uma parte, por exemplo, como eu estava falando da sessão de presbiopia, que fala só sobre acomodação, era o quanto a gente não sabe sobre como a acomodação funciona em termos fisiológicos ainda. Demonstrou-se modelos finitos de computação para entender como que é o mecanismo de acomodação, e aí, quando eu digo mecanismo de acomodação, ela transcende um pouco daquilo que a gente aprende na residência ou na escola, em termos de acomodação, porque, por exemplo, nesses modelos finitos computacionais, observa-se impacto no movimento de acomodação até na superfície posterior do olho. Então, quer dizer, é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu diria assim, eu não entendo dessa área, tô lá assistindo para aprender, e a impressão que eu tenho é que hoje, a gente sabe 5% de um oceano de 95% do que a gente não sabe sobre a acomodação normal. Ou seja, a gente vai colocar uma lente que presumivelmente vai agir sobre esse aspecto, e que a gente não sabe 95% das regras que acontecem ali. E isso quer dizer que é o seguinte, por mais que entre uma lente no mercado, que seria essa Juvene, ainda o mar de interrogações sobre ela, não só em respeito à performance, mas a performance em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, tem toda uma dinâmica de saco capsular, de cicatrização, então a gente tem muita coisa que ainda a gente não sabe, mesmo com o advento dessa lente. Mas é o caminho. Né? Valeu. Bandeira, pergunta objetiva. Estamos nos estertores da lápide da difrativa anelar, e eu juro por Deus que você não vai ser punido por falar a verdade no nosso Biocast, entendeu? São 11 lentes, concorrência, caiu patente, tem uma série de coisas. Será que a gente está no fim dos estertores e está na era das refrativas de novo, de outra forma, antes da acomodativa? Bom, tem duas respostas a essa pergunta. Uma é, mercadologicamente, está muito longe, porque a partir do momento que você tem quebra de patente, você vai ter concorrência, competição, que vai favorecer o mercado, e essa lente ela vai ser mais difundida. Então, acho que talvez ela ganhe um espaço, né, de uma lente inferior em termos de correção de presbiopia, mas que vai atender a muita gente ainda e vai ser boa para muita gente. Eu não vou demonizar a lente trifocal. Eu não acho que tem espaço para isso.
Exatamente. Eu acho que ela vai ser mais acessível, né? Quanto mais concorrentes entrarem. Eu vejo que isso na Europa já é assim há muito tempo, e é uma das discussões que a gente tem. Por que a gente não tem não fomenta essa concorrência aqui dentro, né? As tecnologias, a diferença entre os designs, elas são pequenas. Não tem uma diferença muito grande nas difrativas. A indústria ela não consegue chegar e te convencer. Ela não convence ninguém. Ela não entra no... E assim, eu viro e brinco. Toda vez que o representante entra no meu consultório, eu falo, eu não tenho meu movado favorito. Não tenho, porque eu acho que eles estão se esforçando. Eu acho que existe todo um departamento de pesquisa para trabalhar aqui em cima, mas é a limitação de trabalhar com física luz nesse modelo de correção, né? Então, existe uma limitação que, desculpa, eles não vão conseguir superar, porque cada um está tentando mexer em um pontinho ali e tem um ganho aqui, mas perde ali. É aquilo, o trade-off está ali, vai funcionar para alguns pacientes, não vai funcionar para outros. Em termos de evolução, não é o caminho, tá? Não é o caminho. Talvez alguém possa pensar numa lente difrativa que ela só é difrativa na hora de você acomodar. Isso talvez fosse uma evolução muito legal, porque você só tem perda de contraste, como se fosse uma telha que levanta. Eu não vi isso, mas pode ser que exista. Pode ser que alguém trabalhe nisso. Ainda assim, aí a gente entra numa coisa mais de mecatrônica, eletrônica. Eu acho que esse talvez seja um caminho mais palatável para a gente, uma coisa mais avançada, que envolve outras searas, né? E aí, quando você começa a conversar sobre isso, parece que toda a indústria colapsa, porque eles têm um departamento de pesquisa com o cara da física e agora vou ter que começar com o cara da elétrica. Não entendo nada disso. Eletrônica. Não entendo nada de eletrônica, não entendo nada de bioeletrônica, não entendo nada de transdutor. Como é que vai ter esse diálogo? Isso vai demorar. Então, a única coisa que eu digo não estamos nos setores, porque esse diálogo dentro da indústria ele não vai ser fácil, não é uma coisa que vai ser sutil, vai ser complicado, mas uma hora vai chegar. E quem conseguir chegar no diálogo, né, na discussão, que a gente volta para o início, eu acho que o bonito da vida é isso, né? Você falou da sua história, que você foi no hotel lá e depois estava na limusine. Eu acho que a evolução é uma espiral. Você está num ponto aqui, mas você olha para baixo e você fala assim, poxa, eu já tive nesse lugar aqui, mas em uma outra circunstância. E aí mais para frente você olha, poxa, talvez eu esteja aqui numa outra circunstância. Então, acho que a discussão ela promove essa evolução. Então, quem conseguir discutir sem brigar, vai chegar lá mais rápido. E eu acho que é mais a questão de misturar, de ter a translação, grupos de discussão completamente diferentes, com cabeças completamente diferentes, para chegar numa solução que talvez seja mais adequada e mais fisiológica, que hoje não é. Não, fantástico. Então, queria agradecer, né, a todos. Milton e Jorge, muito obrigado por participar dessa primeira edição do Logos Biocast. Vai ficar para a história, né? Espero ter muitas outras sessões dessa discussão gostosa aqui de corredor. Lobato, muito obrigado por trazer sua experiência, inclusive a experiência intracapsular, que nos chocou aqui, mas foi muito impactante, né? Acho que foi uma homenagem ao Ridley que você trouxe isso, então foi muito exatamente sincrônico, né? Hermano, muito obrigado pelo ser humano que você é, pelos conceitos, por estar sempre inquieto, pelo estoicismo também, que a gente vai marcar outro Logos Biocast para falar um pouco sobre estoicismo. Bandeira, muito obrigado por sua presença, por você já ter desbravado todos os países possíveis, mas há esperança com Elon Musk, né, de mandar Bandeira para Marte para pesquisar se existe alguma pedra, alguma substância, algum nanomaterial para ser embarcado nas futuras lentes intraoculares. Aguarde cartas, porque o Bandeira, a última vez que eu conversei com você, eu tomei um vinho de manhã e você estava tomando café da noite com omelete, mas foi lá no outro lado do mundo. Então, encerro agora o Logos Biocast, convido a todos vocês a assistirem nas plataformas, no YouTube, plataformas de streaming. E se você gostou, compartilhe, comente. Esse é um novo formato para aproximar a oftalmologia de você no seu dia a dia.